Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa última aula do De Olho no Mini Dólar. E nessa última aula acho que a gente vai começar a parte que todo mundo está esperando, né? Vamos falar um pouquinho sobre como operar, setups para operar no Mini Dólar e gerenciamento de risco, que é extremamente importante, principalmente falando de um contrato tão alavancado e com tanto risco. Bom, antes da gente começar a pôr a mão na massa, olhar o gráfico e aprender o que eu quero ensinar aqui hoje, eu preciso falar sobre uma palavra que vocês vão escutar praticamente durante toda a minha explicação. Essa palavra é volatilidade. O que é a volatilidade? Ela é literalmente uma palavra que indica se o ativo se mexe muito entre mínima e máxima durante o dia, durante 5 minutos, durante aquele determinado tempo gráfico. Então, se a gente tem uma movimentação mais paradinha, sem muita oscilação durante o dia, a gente diz que é um ativo com baixa volatilidade. Agora, se tem muita movimentação, vai e volta, isso é um ativo muito volátil. Volatilidade é bom. Volatilidade é necessário para que a gente consiga fazer boas operações. E baixa volatilidade, infelizmente, é um mercado mais travadinho, mais chato. E é importantíssimo sabermos os horários de volatilidade. E você consegue saber esses horários de volatilidade utilizando alguns sites, como o IM-Trader, o Infomoney, olhando a agenda do dia, indicadores, alguma fala importante, data de balanço, data de vencimento dos mini contratos e acompanhando as bolsas lá fora. Então, o dólar em particular acompanha um pouco os DIs, que são os juros futuros. Nós temos também o DXY, que é uma cesta de moedas perante ao dólar, e tudo isso acaba influenciando na volatilidade e na movimentação do contrato futuro do dólar. Bom, falando aqui do que eu quero ensinar para vocês, então, é um setupzinho, que eu diria que nem é um setup, é mais uma leitura de mercado, que nós chamamos de breakout. O breakout significa quebra, literalmente. Então, pode ser rompimento de um suporte e resistência, rompimento de uma linha de tendência, mas aqui especificamente nós chamamos o breakout de quebra de volatilidade. Ou seja, se eu tenho uma volatilidade alta, eu posso esperar que essa volatilidade diminua em determinados momentos. Se a volatilidade está muito baixa, a gente pode esperar por uma quebra de volatilidade ter bons movimentos. E é aí que entra a parte legal do negócio. Então, se olharmos para esse gráfico que a gente tem aqui na tela agora, que é lá do dia 22 e 23 de fevereiro de 2024, a gente consegue ver bem essa quebra de volatilidade que eu estou falando para vocês. Então, nós tivemos um forte movimento de alta, depois nós tivemos um movimento mais travadinho, mais pequenininho, com volatilidade bem baixa. De repente quebra essa volatilidade, vem um movimento bem mais forte. Se a gente consegue utilizar isso para tomada de decisão, você escolhe ficar de fora quando a volatilidade diminui. Nesses casos, nesse exemplo em particular, que é o caso de correção, e você participa do mercado quando tem a volatilidade alta. Então, é literalmente entender que muita oscilação, seja para cima, seja para baixo, seja para cima e para baixo, é alta volatilidade. E movimentos curtinhos, bem estreitinhos, é o que a gente chama de squeeze. Ele acaba quase minando ali a liquidez, é volatilidade baixa. E é muito interessante você saber ficar de fora nesses momentos de baixa volatilidade, se posicionar quando está aumentando a volatilidade. Como que eu faço isso, Pã? Você literalmente entende o contexto do mercado. Então, se a gente pega esse exemplo do dia 23, nós temos barras com bom deslocamento, ou seja, entre o fechamento e a abertura do candle, tem muito corpo, teve muito comprador que quis entrar e pagar mais caro naquele ativo. Isso mostra que os compradores estão interessados, que tem movimentação, que tem liquidez, que tem movimentação para compra. E aí você pode comprar em cada pullback, você pode comprar em cada barra compradora,
tentando aproveitar esse aumento de volatilidade. Diminuiu a volatilidade, pode esperar por uma quebra de volatilidade novamente. Então aqui diminuiu a volatilidade, olha o tamanho das barrinhas aqui, olha o tamanho dos candles, pouco corpo, pouca movimentação. De repente você vê um candle que chama a atenção, já indicando que entrou vendedor, você já pode aproveitar essa quebra de volatilidade também para fazer a sua operação. E o dólar, eu diria que melhor do que qualquer setup que eu te ensine, olha, se acontecer A, B e C, você vai comprar, se acontecer D, E, F, você vai vender. Eu acho que entender esse contexto de quebra de volatilidade, no caso do dólar em particular, é extremamente importante. Aqui eu peguei um exemplo em que ele teve boa volatilidade, em que ele se movimentou bastante. Se você pega, por exemplo, do dia 26, esse candle, entre mínima e máxima não, né? Entre mínima e máxima ele teve 11 pontos. Agora, se a gente pega, por exemplo, no finalzinho do mês, bem perto da rolagem, olha como a volatilidade estava baixa, um candle tinha 2 pontos. Ou seja, a volatilidade diminuiu muito. Logo, a gente espera pelo melhor momento para operar a quebra da volatilidade e o aumento dessa volatilidade. Olha isso, mercado extremamente lateral, volatilidade muito baixa, não se movimenta, mas na hora que acontece a quebra, a gente consegue ver que traz movimentos explosivos e que a gente consegue se beneficiar disso. E essa é uma característica muito marcante do dólar, mais do que dos outros contratos ou das ações. Ele faz muito bem esse papel de quebrar a volatilidade e seguir naquele movimento e depois diminuir a volatilidade, estreitar para depois aumentar a volatilidade novamente. Então, utilizando o gráfico de hoje, por exemplo, que estamos gravando esse curso, teve uma alta volatilidade logo no começo do dia e no meio do caminho teve uma diminuição de volatilidade. Logo no topo também diminuiu a volatilidade, aumentou a volatilidade de novo, diminuiu, aumentou, diminuiu. Ou seja, se você conseguir treinar seu olho e observar o tamanho das barras, se tem direção, se está diminuindo perante as anteriores, você com certeza consegue operar muito bem esse breakout, ou seja, a quebra da volatilidade. E tem um setupzinho em particular que utiliza muito bem isso para dias direcionais, que é o que a gente chama de Power Breakout. O Power Breakout, ele literalmente te dá a dica de que tem que ter um movimento direcional anterior, pelo menos ali uns 10 candles, de 8 a 10 candles que fique com a volatilidade bem baixa, bem pequenininho, e aí você opera a favor do movimento anterior. Nesse exemplo aqui, tivemos então um movimento bom na venda, tivemos de 8 a 10 candles com volatilidade menor. Na hora que aumentou a volatilidade, que teve o rompimento dessa volatilidade anterior, nós tivemos mais um bom movimento de baixa. Logo depois disso, começou a perder a volatilidade novamente, diminuiu a volatilidade. E depois tivemos mais um rompimento, dando continuidade ao movimento anterior. Então, acontece muito, principalmente em dias direcionais, esse setup do Power Breakout. E se você conseguir identificar que está diminuindo a volatilidade, aproveitar esse acréscimo, eu tenho certeza que você fará ótimas operações. De uma maneira bem simples, bem técnica de observar a movimentação do ativo utilizando o contexto e também o gráfico para tomada de decisão de entrar, não entrar ou ficar de fora, porque o ficar de fora é extremamente importante quando a gente tem baixa volatilidade. Dito isso, vamos para a segunda parte dessa aula, que é sobre riscos. Não tem como eu te ensinar aqui sobre contratos futuros, sobre mini contrato e não falar dos riscos envolvidos. Então, quando a gente fala de bolsa, no geral, nós temos vários riscos. Tem o risco de mercado, que é a oscilação do papel, essa volatilidade que estávamos falando até agora. Tem o risco de liquidez, ou seja, é quando não tem comprador e vendedor suficiente na mesma faixa de preço. Geralmente, no dólar, o risco está em dias de rolagem. Então, imagina que você está lá no último dia útil do mês e você esqueceu que é o dia que você deve operar o contrato novo. Você fica posicionado no contrato que está vencendo. Tá tudo bem, só que talvez você não consiga vender ou comprar no mesmo ponto que você deseja. Porque para você comprar, precisa ter um vendedor querendo vender a mesma quantidade naquele mesmo preço. Isso é a falta de liquidez.
Se não existe esse vendedor, entra o risco de liquidez nesse caso. Então fiquem bem atentos a operar o contrato atual, que é o que tem bastante liquidez, que é o que tem a volatilidade e que pode evitar alguns problemas, alguns riscos desnecessários. Nós temos também o risco de liquidação, que já conversamos sobre o ajuste diário, e zeragem compulsória. A zeragem compulsória nada mais é do que quando o trader, nós, não fazemos nossa obrigação. Ou seja, a corretora tem que controlar o seu risco. Gente, vamos falar aqui. Gestão de risco, no meu ver, é um dos pontos mais importantes para você ter sucesso nas suas operações, pensando no longo prazo. É assim, ó, você consegue torcer, rezar, fazer o que você quiser para que o dólar suba? Pode tentar, mas não vai mudar o preço. Se você está comprado e quer que o dólar suba, você tem que ter um risco, porque se ele não subir, o que você vai fazer? Chorar não vai adiantar. Você tem que controlar o quanto você pode perder. E é aí que muda, na minha visão, na minha experiência, mudou tudo. Inclusive o meu psicológico na tomada de decisão. Porque quando você sabe o quanto você está arriscando, quanto você quer ganhar nessa operação, fica tudo muito objetivo do que eu devo fazer caso vá a meu favor e caso não vá a meu favor. Você já tem um plano pré-traçado de como se comportar em cada situação, seja ela positiva, seja ela negativa. Bom, dito isso, nós temos que preservar o nosso capital. Para preservar o nosso capital, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma boa relação de risco-retorno. O que é um risco-retorno? É literalmente o que você vai colocar em risco e o que você quer ganhar de volta. Então, faz sentido eu virar para você e falar assim, olha, vamos colocar em risco R$50 para você ganhar R$10. Você vai dar risada da minha cara, né? Você vai falar, por que eu vou tomar risco? Sendo que eu vou ganhar menos do que eu tô colocando em risco. Pode ser vantajoso? Até pode, mas não é o melhor dos cenários. Agora, se eu falo para você, vamos colocar em risco R$50, só que se der certo, você vai ganhar 200. Você topa? Eu acho que sim, né? É mais ou menos isso que eu tô falando. Então, nesse exemplo aqui, que eu mostrei lá atrás de uma operação, nada mais é do que um risco-retorno positivo. Então, eu comprei o dólar, se ele caísse, se ele não subisse, se a minha análise estivesse errada, eu perderia 7,5 pontos, ou seja, R$75 com um mini contrato. Quando ele andou a favor, quando ele subiu, eu ganhei, se eu zerasse nessa operação, R$150, 15 pontos. Ou seja, o meu risco-retorno dessa operação está de 1 risco para 2 de retorno. É uma relação de risco-retorno positiva. Eu estou colocando em risco menos do que o que eu quero ganhar. Isso pode ser bem vantajoso no longo prazo, mas tem que ter bastante controle, tem que ser, como eu já disse, pré-definido, ou seja, você já sabe qual é o caminho que você vai trilhar, se ele for contra a sua análise ou a favor da sua análise. E tudo isso você consegue utilizando stop loss, a sua realização parcial, stop gain, sabendo exatamente como será o andamento daquela operação conforme você apertar o botão. E aí nós entramos num próximo assunto que também pode ditar muito do como se comportar, que é literalmente o tamanho de mão. Então eu te falei que para começar, no mini dólar você pode operar com um mini contrato, certo? Mas nada te impede de você operar com 5 contratos. Imagina que você tem, sei lá, R$10.000 na conta e você fala, quer saber, pô, eu vou entrar com 5 mini contratos. Como que você sabe qual é o tamanho de mão? Vai ser para sempre um mini? Vai ser para sempre 10 minis? Tem diversas estratégias de gerenciamento de risco que te ajudam nessa tomada de decisão. Eu, particularmente, gosto do mais simples. Eu ensino algumas que é para quando você já tem um tempo mais avançado, já está dobrando o capital, mas eu acho que o simples funciona principalmente para quem está começando. E se você nunca fez uma operação, agora é sério, é conta demo primeiro. Vamos pegar agilidade na plataforma, vamos saber o que a gente deve, qual botão que a gente deve apertar, e se apertar o botão errado, o que eu devo fazer. Tudo isso é conta demo. Depois da agilidade na plataforma, aí sim, eu aconselho que você comece com um mini contrato, independente do capital que você tiver. Você pode ter R$10.000, você pode ter R$1.000, você pode ter R$100.000. Vamos começar com um mini para pegar o jeito do negócio, do que é a conta real, e depois a gente começa a aumentar a mão. O que eu sempre aconselho, galera, é que você comece com um valor financeiro um pouquinho mais alto do que 150, que é o valor da margem. 150 é um valor ok? É.
Só que a gente já viu que é R$10 por ponto. Se é R$10 por ponto, isso significa que se você fizer uma operação errada, você pode perder todo o seu dinheiro. Não é isso que a gente quer. A gente quer ter uma programação para sobreviver, pelo menos por um tempo maior do que uma operação, né? Então pensa que para uma relação de risco-retorno de 1 para 2, você pode errar 6 e acertar 4 e você ainda sai no lucro. Vou te provar. Então tenho aqui, 10 operações. Vamos supor que você começou com R$1.000 de capital, apesar de não ser o que eu indico de R$2.500 a R$3.000 por mini contrato. Então vou pegar o exemplo anterior. R$75 de loss, então eu errei 6 operações e quando eu ganhar somente 4, eu vou ganhar R$150. Ou seja, no final eu teria um saldo positivo de R$150 e um capital acumulado de meus 150. O grande problema de começar com um capital muito baixo é exatamente se você errar 6 consecutivas. Isso quer dizer que você perdeu praticamente 50% do seu capital. E aí começa a complicar um pouco. E é por isso que um capital inicial tão pequenininho ou tão apertadinho acaba mexendo um pouco com o nosso psicológico e na tomada de decisão do que é certo. E é por isso que se você começar, por exemplo, com R$2.500, nessa mesma situação, seu risco diminui consideravelmente em relação ao seu percentual do capital. E é assim que eu indico você definir o seu tamanho de mão, em cima de um percentual do seu capital total. Então vamos supor que você comece a utilizar os R$2.500 de capital inicial e defina que você vai perder no máximo 5% do seu capital por operação. Ou seja, quando você perder, você vai perder R$125, no máximo. E aí você só define o seu tamanho de stop. Meu stop hoje está curtinho, 5 pontos. Automaticamente você já sabe que você pode operar com 2 contratos. É o máximo que você consegue operar com esse tamanho de risco para o risco por operação. Dessa forma você protege o seu capital e consegue fazer mais operações. Vamos supor que o seu tamanho de stop agora está 12. Ele vai te dar aqui o número de quantidade de contratos, que seria 1 por mini contrato. Um mini contrato para essa operação e assim por diante. E dessa maneira você consegue definir, se eu tiver um stop de 1 a 5 pontos, eu vou operar com tantos contratos, de 5 a 10 pontos, eu vou operar com tanto contrato. Dessa maneira você protege o seu capital, você consegue se dar chance de errar quando não der certo, de acertar quando der certo e fechar no longo prazo no positivo, que é esse o nosso objetivo fazendo operações de day trade. E é isso, galerinha. Assim encerramos o nosso curso de olho no mini dólar. Eu espero que tenha gostado. Você já aprendeu sobre a parte conceitual, plataforma, ferramenta, análise técnica, setup e até gerenciamento de risco. Ou seja, tudo o que você precisa para dar o primeiro passo. Espero que tenham gostado. Conte comigo e nos vemos numa próxima.